E se eu vos dissesse que um copo de Coca-Cola pode ser mais prejudicial para o fígado do que um shot de vodka? Parece um exagero, não é? Mas hoje vamos analisar 3 snacks populares e super acessíveis que, por incrível que pareça, causam danos ao nosso corpo que são comparáveis, ou até piores, aos provocados pelo álcool. Estamos habituados a demonizar as bebidas alcoólicas, e com razão. Mas, ao mesmo tempo, ignoramos muitas vezes os assassinos silenciosos que se escondem nas embalagens coloridas das prateleiras do supermercado. Eu prometo, depois de verem este vídeo, vão olhar de forma diferente para o que está dentro do vosso carrinho de compras. Preparem-se para verdadeiras revelações e, quem sabe, para uma pequena limpeza no frigorífico. Já agora, qual é o vosso snack rápido preferido? Deixem a vossa resposta nos comentários, agora mesmo. No final do vídeo, vamos descobrir se ele entrou ou não na nossa lista negra. Antes de passarmos ao nosso trio mortal, vamos perceber como é que a comida pode ser pior do que o álcool. A chave para desvendar este mistério está no funcionamento do nosso fígado. Imaginem o vosso fígado como uma central química multitarefas. O álcool, ou etanol, é uma matéria-prima altamente tóxica para ele. Quando o álcool entra, a central para imediatamente tudo o resto e começa a desintoxicá-lo com urgência, porque é, efetivamente, um veneno. Neste processo de metabolização, são criados subprodutos nocivos que danificam as células do fígado, causam inflamação e levam à acumulação de gordura. Este é o caminho bem conhecido para a doença hepática alcoólica. Ora, o mais surpreendente é que certos componentes alimentares forçam a nossa central a trabalhar de forma muito semelhante e, por vezes, até mais destrutiva. Eles também sobrecarregam o fígado, obrigando-o a produzir gordura a partir do nada, e ativam os mesmos processos inflamatórios. O resultado final é uma condição que os médicos designam por doença hepática gordurosa não alcoólica, e esta patologia é, hoje em dia, muito mais comum do que a sua congênere alcoólica. Vamos então ao nosso primeiro vilão, aquele que se esconde atrás de um simples matar a sede, ou até mesmo se faz passar por um produto saudável. Estou a falar dos refrigerantes açucarados, dos sumos de pacote e de quaisquer outras bebidas com adição de açúcar. Parece simples e inofensivo, não é? Mas o diabo, como sempre, mora nos detalhes, ou melhor, na composição. O principal culpado aqui não é apenas o açúcar simples, mas uma forma específica dele, a frutose. Esta é frequentemente utilizada sob a forma de xarope de milho com alto teor de frutose. Por que razão especificamente a frutose? Acontece que quase todas as células do nosso corpo conseguem usar a glicose como fonte de energia. No entanto, quando ingerida em grandes quantidades, só há um órgão capaz de processar a frutose: o nosso fígado. Quando se come uma maçã, por exemplo, a frutose chega ao corpo lentamente, acompanhada da fibra, e o fígado consegue lidar com ela sem problemas. Mas quando bebe um copo de refrigerante ou de sumo, está essencialmente a sujeitar o seu fígado a um bombardeamento massivo de frutose líquida e concentrada. É como tentar despejar no depósito do carro o combustível de um ano inteiro num só minuto. O sistema entra em colapso e começa a falhar. Vamos analisar o que realmente acontece no fígado quando somos atingidos por esse verdadeiro tsunami de frutose. Ao contrário da glicose, que pode ser utilizada pelas células ou armazenada sob a forma de glicogênio, o excesso de frutose segue uma via metabólica totalmente distinta. Essa via é, surpreendentemente, semelhante à forma como o álcool é processado. O fígado entra em pânico, tentando desesperadamente lidar com esta quantidade massiva de substância que o corpo simplesmente não precisa noutros locais. E a única solução que ele encontra é converter essa frutose em gordura. Este processo é conhecido como lipogênese de novo, que significa literalmente criação de gordura a partir do zero.
Cada molécula de frutose que o fígado não consegue processar ou utilizar de imediato torna-se um bloco essencial para a formação de uma molécula de gordura, especificamente um triglicerídeo. Essencialmente, ao consumir uma bebida açucarada, estamos a dar ao nosso fígado uma ordem direta. Larga tudo o que estás a fazer e começa imediatamente a produzir gordura. E o fígado, agindo como um trabalhador extremamente obediente, começa a fabricar esta gordura em escala industrial. Isto é o caminho mais rápido e direto para o desenvolvimento de fígado gordo. O ponto principal é este. Como se compara isto com o álcool? Quando o álcool chega ao fígado, ele também começa a produzir gordura ativamente. Este é, aliás, um dos principais mecanismos de lesão hepática. No entanto, o álcool, pelo menos, dá-nos a sensação de embriaguez, um sinal claro de que estamos a ingerir uma toxina. As bebidas açucaradas não provocam esse efeito. São vistas como algo inofensivo, podendo ser consumidas aos litros, especialmente no verão. Mas para o fígado, a diferença é quase nula. Em ambos os casos, há um fluxo de substância que precisa de ser processado urgentemente, e o subproduto, em ambas as situações, é a gordura. Esta gordura começa a acumular-se diretamente nas células hepáticas, nos hepatócitos. Imagine que os trabalhadores da sua fábrica, em vez de cumprirem as suas funções, começam simplesmente a empilhar lixo nos seus postos. Gradualmente, não sobra espaço para trabalhar, e o setor inteiro transforma-se num depósito de resíduos. É exatamente isto que acontece na doença hepática gordurosa não alcoólica, ou esteatose. Esta é a primeira fase da doença e é reversível, mas serve de base para problemas muito mais graves. A acumulação de gordura é apenas o começo. O organismo é um sistema inteligente. Ele percebe as células do fígado sobrecarregadas e inchadas de gordura, como um corpo estranho, um problema que precisa ser resolvido. E por isso, ele ativa uma reação de defesa, a inflamação. Células imunitárias correm para o fígado para o limpar. Este processo é designado por esteatohepatite, ou seja, a inflamação do fígado gordo. É neste ponto que a analogia com o álcool se torna quase perfeita. O consumo crônico de álcool também provoca uma inflamação persistente no fígado. Esta inflamação, por sua vez, danifica as células saudáveis. O organismo tenta curar estes danos, substituindo-os por tecido cicatricial ou tecido conjuntivo. Este processo é o que chamamos de fibrose. Gradualmente, o tecido cicatricial acumula-se, substituindo e eliminando o tecido hepático saudável, e o órgão deixa de conseguir desempenhar as suas funções vitais. A fase extrema deste processo é a cirrose hepática, uma condição potencialmente fatal. E sim, é possível desenvolver cirrose sem nunca ter bebido uma gota de álcool, apenas através do consumo excessivo de bebidas açucaradas ao longo dos anos. Mas a história não para por aí. Um fígado sobrecarregado com excesso de açúcar e gordura perde gradualmente a sensibilidade à insulina. A insulina é uma hormona que funciona como uma chave, abrindo as células para permitir que a glicose do sangue entre e seja utilizada para gerar energia. Quando o fígado deixa de responder de forma adequada à insulina, o pâncreas é forçado a produzir quantidades cada vez maiores deste hormônio, apenas para tentar fazer a glicose penetrar nas células. Esta condição é conhecida como resistência à insulina. É um caminho direto para o desenvolvimento da diabetes tipo 2. Além disso, níveis elevados de insulina são, por si só, um poderoso estímulo para a inflamação e para o aumento da acumulação de gordura. Cria-se assim um ciclo vicioso. Bebidas açucaradas provocam a gordura no fígado, esteatose hepática. A gordura no fígado causa a resistência à insulina, e a resistência à insulina, por sua vez, agrava ainda mais a gordura no fígado e leva à diabetes. O álcool, é claro, também pode causar problemas com os níveis de açúcar no sangue. No entanto,
O mecanismo que envolve a frutose e a resistência à insulina é considerado um dos mais agressivos e prejudiciais. E o que dizer das bebidas dietéticas com 0 calorias? Parecia ser a salvação, sem açúcar, sem problemas, mas não se apresse a celebrar. As pesquisas indicam que os adoçantes artificiais podem ser igualmente insidiosos. Em primeiro lugar, eles enganam o nosso cérebro. Os receptores da língua sentem o sabor doce e enviam um sinal ao cérebro. Prepara-te, energia a caminho. O corpo prepara-se, liberta certas hormonas, mas a energia, na forma de calorias, nunca chega. Este engano pode desregular os mecanismos naturais de controlo do apetite, levando a que, no final, se coma mais alimentos, muitas vezes, os menos saudáveis. Em segundo lugar, surgem cada vez mais dados que mostram que os adoçantes artificiais, como o aspartame ou a sucralose, afetam negativamente a nossa microbiota intestinal. Eles podem matar as bactérias benéficas e promover o crescimento das nocivas, o que, por sua vez, resulta em inflamação crônica em todo o organismo, incluindo o fígado. Assim, trocar um problema por outro não é definitivamente a melhor solução. Vamos reforçar este ponto. O primeiro inimigo é o açúcar líquido, especialmente a frutose. Ele ataca diretamente o fígado, forçando-o a produzir gordura, causando inflamação e levando, em seguida, à resistência à insulina. Em termos do seu mecanismo de ação no fígado, este impacto é muito semelhante ao provocado pelo álcool. A grande diferença é que as bebidas açucaradas não carregam o mesmo estigma social e não causam embriaguez, o que permite que sejam consumidas em quantidades enormes, muitas vezes sem sequer considerarmos as consequências. Isto é especialmente perigoso para crianças e adolescentes, cujo fígado é ainda mais vulnerável. Portanto, se você quer dar o primeiro e mais importante passo para a saúde do seu fígado, simplesmente elimine todas as bebidas doces da sua dieta. Substitua-as por água pura, chá ou café sem açúcar. O seu fígado vai agradecer imenso. E agora, passamos para o segundo item da nossa lista, que é igualmente perigoso. Vamos para o segundo item da nossa lista. E este não é um produto singular, mas sim um grupo inteiro, unido por um inimigo comum: as gorduras trans. Estamos a falar de chips, bolachas salgadas, crackers, margarina, spreads e praticamente todos os produtos de pastelaria comercial, bolos, biscoitos, waffles, assim como de refeições pré-preparadas, pizza congelada e, claro, o rei dos almoços rápidos, o macarrão instantâneo. Todos estes alimentos partilham a presença de óleos vegetais parcialmente hidrogenados na sua composição. Esta é a fonte das chamadas gorduras trans artificiais, que são reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde como absolutamente tóxicas para o nosso organismo. Se o açúcar pode ser classificado como um veneno metabólico, as gorduras trans são um veneno estrutural. Elas destroem-nos a nível celular. O seu dano ao sistema cardiovascular é ainda mais comprovado e evidente do que o dano causado pelo consumo moderado de álcool. Muitos países já proibiram completamente ou limitaram rigorosamente a sua utilização na indústria alimentar. Mas por cá, elas ainda são encontradas em todo o lado. Afinal, o que são exatamente estas gorduras trans? E por que representam um perigo tão grande? Simplificando, elas são moléculas de gordura artificialmente alteradas e deformadas. Originalmente, os cientistas tinham um objetivo nobre: transformar um óleo vegetal líquido e barato, como o de girassol ou soja, numa gordura sólida, semelhante à manteiga ou à gordura animal. Para isso, o hidrogênio é forçado a passar pelo óleo sob alta pressão e temperatura. Este processo chama-se hidrogenação. O resultado é que parte das moléculas de ácidos gordos muda a sua estrutura espacial, curvando-se para uma configuração trans, que é totalmente antinatural. O produto obtido, a gordura hidrogenada, é muito barato de produzir,
tem uma validade extensa e possui uma textura perfeita e conveniente para a pastelaria e a confecção. É ideal para a indústria alimentar, mas absolutamente destrutivo para o nosso corpo. O nosso organismo, ao longo de milhões de anos de evolução, nunca se deparou com este tipo de moléculas e simplesmente não sabe o que fazer com elas. Não possui as enzimas necessárias para o seu processamento adequado. Vamos visualizar a situação. As nossas membranas celulares, as camadas que envolvem cada célula do nosso corpo, são compostas por cerca de 50% de lípidos. Elas precisam ser flexíveis e elásticas, permitindo a entrada de nutrientes essenciais e a eliminação de resíduos. A natureza desenhou para esta função lípidos corretos, com uma estrutura molecular específica e curvada. As gorduras trans, que possuem uma estrutura diferente, reta e rígida, tentam integrar-se nestas membranas, tal como um tijolo desalinhado numa parede. O resultado é que toda a estrutura da membrana se torna rígida, frágil e instável. A célula perde a capacidade de funcionar adequadamente. O transporte de substâncias é comprometido, e a função dos receptores e a transmissão de sinais são afetadas. Agora, imagine que este processo ocorre nas células dos seus vasos sanguíneos, coração, cérebro e, claro, no seu fígado. Trata-se de uma lesão sistêmica que atinge absolutamente todo o organismo. O álcool é, sem dúvida, tóxico, mas a sua ação concentra-se principalmente no fígado e no cérebro. As gorduras trans, por outro lado, atacam e prejudicam cada uma das trilhões de células do nosso corpo. As gorduras trans são particularmente devastadoras para o nosso sistema cardiovascular. O álcool em doses elevadas também é prejudicial ao coração, mas as gorduras trans agem com um cinismo especial. Elas dão um golpe duplo no nosso metabolismo do colesterol. Primeiro, aumentam significativamente os níveis de lipoproteínas de baixa densidade, o chamado colesterol mau. É este o colesterol que se deposita nas paredes dos vasos, formando placas ateroscleróticas que estreitam as artérias e podem levar a um infarte ou a um AVC. Em segundo lugar, e isto é o mais traiçoeiro, as gorduras trans reduzem simultaneamente os níveis de lipoproteínas de alta densidade, ou seja, o colesterol bom. E é precisamente este colesterol que funciona como um apanha-lixo, recolhendo o excesso de colesterol mau dos vasos e levando-o ao fígado para ser processado. Ou seja, as gorduras trans aumentam o lixo nas ruas da nossa cidade-organismo e, ao mesmo tempo, despedem todos os varredores. Nenhum outro produto afeta o colesterol de forma tão negativamente prejudicial. Se a frutose, como já vimos, provoca um incêndio, sobretudo no fígado, as gorduras trans, por outro lado, põem o organismo todo em chamas. Elas provocam uma inflamação crônica, sistêmica e muito agressiva. O nosso sistema imunitário identifica as células com membranas comprometidas como corpos estranhos ou danificados e começa a atacá-las. Esta inflamação constante e latente está na raiz da maioria das doenças crônicas modernas, não apenas aterosclerose e doenças cardíacas, mas também diabetes, doenças autoimunes e até certos tipos de cancro. A inflamação crônica é como se fosse um foco de incêndio lento e persistente no seu interior, que destrói tudo à sua volta, de forma gradual, mas implacável. O consumo de álcool também provoca uma reação inflamatória, mas essa, em grande parte, fica localizada no fígado e no trato gastrointestinal. Já as gorduras trans tornam essa inflamação total, afetando absolutamente todos os sistemas orgânicos. É por essa razão que, até mesmo uma pequena quantidade delas, é considerada totalmente inaceitável na nossa alimentação. O fígado, sendo o principal filtro e laboratório químico do nosso corpo, é claro que também é severamente afetado pelas gorduras trans. Ele até tenta metabolizá-las e decompô-las, mas não possui as ferramentas adequadas, as enzimas necessárias. É como se estivéssemos tentando desmontar um smartphone de última geração, usando apenas um martelo e um cinzel.
Como consequência desse processo, as células hepáticas são submetidas a um estresse imenso, acumulando produtos metabólicos intermediários e tóxicos. Isso acaba resultando na destruição e morte celular. Este é, portanto, mais um caminho direto para o desenvolvimento da doença hepática gordurosa não alcoólica, ou DHGNA, e da inflamação subsequente, a esteatohepatite. Ou seja, ao consumir um pacote de batatas fritas ou biscoitos, você está atacando o seu fígado de duas frentes. Primeiro, pelos carboidratos que o corpo pode converter em gordura, e segundo, pelas gorduras tóxicas que danificam diretamente as células hepáticas. Trata-se de um golpe duplo, um combo, do qual é extremamente difícil e complexo o fígado se recuperar. O mais traiçoeiro nas gorduras trans é que elas se escondem onde menos esperamos. Você pode até não comer margarina às colheradas, mas consome uma dose enorme através de bolachas para o chá, de bolos de waffle, da pipoca do cinema, ou de refeições congeladas, como almôndegas ou nuggets. Os fabricantes adoram usá-las, pois são baratas e prolongam drasticamente a vida útil do produto. Como as descobrir? Leia atentamente a lista de ingredientes. Se encontrar na lista termos como óleo parcialmente hidrogenado, gordura culinária, substituto de gordura láctea ou gordura vegetal, sem especificação de qual, há 99% de chance de ser isso mesmo. Muitas vezes, os fabricantes recorrem a um truque. Se o teor de gorduras trans por porção for inferior a 0,5 gramas, eles podem legalmente indicar na embalagem 0 gramas de gorduras trans. Contudo, ao consumir várias destas porções zero, você atinge facilmente a sua dose perigosa. Portanto, o único método realmente seguro é evitar qualquer produto que contenha gorduras hidrogenadas na sua composição. E, finalmente, o terceiro inimigo da nossa saúde, o mais astuto e discreto. Fala-se muito menos dele do que do açúcar ou das gorduras trans, mas o seu potencial de dano pode ser igualmente significativo. Apresento-vos os produtos finais de glicação avançada, ou PFGA. Na literatura anglo-saxônica, são conhecidos como AGEs, um nome bastante simbólico, já que a palavra age significa idade, e estas substâncias, de facto, aceleram o envelhecimento do nosso corpo. Eles formam-se tanto no interior, quando o nível de açúcar no sangue está elevado, como chegam do exterior através da alimentação. Estão particularmente presentes em alimentos submetidos a processamento a altas temperaturas. Isto inclui tudo o que é frito, assado, até criar aquela crosta escura, ou preparado na grelha. Ou seja, os alimentos mais saborosos e aromáticos, como bifes com crosta, batatas fritas, salsichas grelhadas e até mesmo torradas estaladiças ou cereais doces de pequeno almoço, podem ser verdadeiras bombas carregadas destas moléculas do envelhecimento. Afinal, o que são estes tais produtos finais de glicação avançada? Explicando de forma simples, trata-se do resultado da caramelização ou sacarificação das proteínas e gorduras do nosso corpo. Lembre-se daquela crosta dourada e crocante do frango assado ou do pão. Este é o exemplo visual da chamada reação de Maillard, uma reação química entre aminoácidos, que compõem as proteínas, e açúcares, que ocorre quando há aquecimento. E é durante esta reação que se formam os PFGAs. O mesmo processo acontece no interior do nosso organismo, só que de forma mais lenta. Quando o nível de açúcar no sangue se mantém alto de forma constante, as moléculas de glicose começam a ligar-se caoticamente às moléculas de proteínas, como hemoglobina, colágeno e elastina. Este processo é conhecido como glicação. Como resultado, estas proteínas perdem a sua estrutura normal e deixam de desempenhar as suas funções. Elas tornam-se rígidas, frágeis e pegajosas. Essencialmente, é como se os nossos tecidos ficassem lentamente encharcados em caramelo, perdendo assim toda a sua elasticidade. Quer sejam absorvidos pela alimentação,
ou formados dentro do nosso corpo, os produtos finais de glicação avançada, os PFGA, agem como verdadeiros vândalos moleculares. Eles literalmente colam estruturas proteicas essenciais, formando as chamadas ligações cruzadas. Imagine que as fibras de colágeno da sua pele, responsáveis pela firmeza e elasticidade, são como molas elásticas. Os PFGA soldam essas molas, transformando-as numa estrutura rígida e inflexível. O resultado? Rugas, e a pele perde todo o seu tônus. O mesmo processo ocorre nas paredes dos vasos sanguíneos. Tornam-se rígidas e frágeis, o que leva ao aumento da pressão e ao risco de ruptura. O cristalino do olho fica turvo, provocando cataratas. Há danos também nas fibras nervosas e nas células renais. Além disso, os PFGA causam um forte estresse oxidativo e inflamação crônica ao ligarem-se a receptores específicos nas células, obrigando-as a produzir moléculas inflamatórias. É como uma ferrugem que, lenta mas continuamente, corrói todos os sistemas do nosso organismo de dentro para fora. Voltemos agora à nossa comparação com o álcool. Quando o álcool é metabolizado no fígado, forma-se uma substância extremamente tóxica, o acetaldeído. É ele o principal responsável pela maioria dos sintomas da ressaca, como náuseas e dores de cabeça. E, pior, causa danos maciços às células, induzindo o estresse oxidativo e causando lesões no nosso DNA. Pois bem, os produtos finais de glicação avançada, ou AGEs, são essencialmente o mesmo tipo de toxinas. A diferença é que elas vêm de fora, seja através da nossa alimentação, ou se formam internamente devido a níveis elevados de açúcar no sangue. Estas toxinas também provocam um estresse oxidativo e inflamação poderosíssimos, danificando as células através de um mecanismo muito semelhante ao do acetaldeído. Essencialmente, ao consumir alimentos fritos, grelhados ou cozidos em excesso, você está introduzindo voluntariamente no seu corpo uma dose de toxinas com um efeito comparável ao dos subprodutos da quebra do álcool. No entanto, há uma grande diferença. Enquanto após a ingestão de álcool, o organismo ativa rapidamente os sistemas de desintoxicação contra os AGEs, que entram diariamente pela alimentação, ele praticamente não tem defesas. Estas substâncias acumulam-se nos tecidos ao longo dos anos, minando silenciosamente a nossa saúde. Mas afinal, onde é que se encontram estes vilões em maior quantidade? Os líderes de conteúdo são todos os alimentos fritos e grelhados, especialmente aqueles que chegam a formar aquela crosta escura, tostadinha e queimada. Salsichas, enchidos, bacon, carne frita e batatas fritas são campeões absolutos em produtos finais de glicação avançada, PFGA. Também são abundantes em produtos que combinam açúcar, proteína e alta temperatura de processamento. É o caso, por exemplo, dos cereais de pequeno almoço, flocos e mueslis, que passam por um processo de extrusão a temperaturas e pressões altíssimas. Encontram-se em grandes quantidades em produtos de pastelaria, especialmente em biscoitos e crackers, com aquela superfície bem torrada. Queijos curados e, principalmente, os processados ou fundidos, também contêm uma quantidade significativa de PFGA. Basicamente, quanto maior for o grau de processamento de um produto e quanto maior for a temperatura utilizada nesse processo, mais moléculas de envelhecimento ele irá acumular. Os métodos de confecção dos alimentos também desempenham um papel crucial. Cozer, estufar ou cozinhar a vapor produzem dezenas de vezes menos PFGA do que fritar, grelhar ou assar a altas temperaturas. E o mais assustador é que os nossos três vilões, muitas vezes, trabalham em conjunto, potencializando o efeito destrutivo uns dos outros. Peguemos, por exemplo, um donut comum de uma cafetaria. Nele, você encontra uma dose chocante de açúcar simples e xarope de frutose. Esse é o nosso primeiro inimigo. Ele é frito por imersão em óleo hidrogenado, que é uma fonte de gorduras trans tóxicas.
Esse é o nosso segundo inimigo. E o próprio processo de fritura em alta temperatura leva à formação de uma quantidade enorme de produtos finais de glicação avançada, na massa e na cobertura. Esse é o nosso terceiro inimigo. O resultado é uma tempestade perfeita para o seu organismo. Apenas um produto destes causa um golpe triplo. Atinge o fígado, os vasos sanguíneos e todas as células do corpo de uma só vez. O mesmo se aplica a um pacote de batatas fritas, a uma fatia de pizza ou a um menu completo de fast food. Ele sempre contém a combinação de açúcar, gorduras nocivas e subprodutos de processamento a alta temperatura. É a verdadeira quintessência do malefício, embalada numa forma que é apetitosa e extremamente conveniente. Para resumir, vamos recapitular o que vimos. Os refrigerantes e bebidas açucaradas que inundam o nosso fígado de frutose, obrigando-o a produzir gordura. Os produtos com gorduras trans, que danificam as nossas células a nível estrutural e entopem os nossos vasos sanguíneos. E a comida ultraprocessada, cheia de lixo molecular, na forma de produtos finais de glicação avançada, que nos fazem ferrujar e envelhecer por dentro. Tudo isso são snacks baratos, acessíveis e, infelizmente, muito populares, cujo poder destrutivo pode rivalizar até com o álcool. A conclusão principal é simples. Nem tudo o que não contém álcool é seguro para o seu fígado e para a sua saúde em geral. Muitas vezes, o maior dano esconde-se atrás de embalagens brilhantes, de um aspecto apetitoso e de um preço convidativo. Obrigado por ter assistido a este vídeo até ao fim. Se aprendeu algo novo e útil, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para não perder as próximas revelações. E agora, voltemos à pergunta inicial do vídeo. Qual destes 3 tipos de alimentos aparece com mais frequência na sua alimentação? Ou será que já os eliminou há muito tempo? Partilhe a sua experiência nos comentários. Vamos debater.